ontem, e graças a Deus por isso eu não vi o jogo. Não vi o jogo, não quero saber, eu quero só perguntar e bater. Porque eu não vi. E eu tenho dó de vocês que assistiram. Porque pelo que me contaram, o Luiz Costa ontem me deu um parecer assim... eu vindo de táxi de Betim pra cá e ele me deu o parecer do jogo. Um negócio maluco. Aí eu abro o Instagram, Elton fez um vídeo maravilhoso. Maravilhoso. Passa mais vezes, maluco. Sim, mas tem que ser naquela pegada. Tá? Naquela pegada. É porque se você abrir a internet, meu querido, pra fazer vídeo falando de tatiquês, vai ter público. Aqui. Mas não vai ser o Elton. Então, não vai ser. É isso. Mas de forma nenhuma vai ser o Elton. Na segunda-feira, eu elogiei o Atlético usando uma palavra: postura. Postura é fundamental no futebol. E quando a gente sabe que o elenco é fraco, que o elenco é limitado, que o elenco é desinteressado por parte de vários jogadores, o que a gente pede para esse time é simplesmente postura. E não se viu postura ontem. O que se viu foi uma vergonha do Atlético. O Atlético acumulou mais um vexame gigantesco desse grupo, dessa base que já vem desde 2024. Muda peça, entra peça, mas vai contaminando o restante da outra turma. Tem jogadores bem limitados, que a gente sabe muito bem disso. A gente tem um sistema defensivo do Atlético, a gente vê um sistema defensivo do Atlético muito sem confiança, extremamente sem confiança. Zagueiros que não deveriam ter o contrato renovado já num passado recente, e o Atlético fez a audácia ou a façanha de pegar e acreditar que eles poderiam ser importantes. Eu vou apontar para o Lianco hoje numa questão, e nem é questão técnica do Lianco, é a questão física do Lianco. O Lianco, ele passou por uma lesão de rompimento total do tendão de Aquiles. É simples algo assim? Não. Não. Então, beleza. Não é simples. A primeira expectativa que o Atlético tinha é para a volta dele em junho, no período da Copa. Isso é o primeiro parecer do Atlético, é que ele ficaria sem jogar até junho. Beleza, o departamento médico do Atlético, de forma brilhante, conseguiu colocá-lo em campo antes desse prazo. Legal, mas a volta dele não poderia ser com a responsabilidade que hoje ele carrega para acompanhar jogadores que não têm nem perto da qualidade que o Lianco já apresentou em um determinado momento e hoje não consegue apresentar. O Vitor Hugo é muito limitado e o diretor de futebol achou de bom grado dar mais 2 anos de contrato, mais 2 anos de contrato pro Vitor Hugo. Tem que sair do Atlético. Limitado, um cara muito legal, se comunica muito bem. Eu tenho certeza que ele vai brilhar. Na Globo como comentarista. Vai brilhar mesmo, porque é esclarecido, é articulado, é... Feliz. Feliz pra caramba, muito feliz. Muito feliz. Ele ri à toa. Até na derrota ele é feliz. Até quando perde. Tem um amigo meu que ri na desgraça. E o Vitor Hugo, ele conseguiu fazer isso depois de tomar 4-0 do Flamengo. Mas, seguindo pro jogo de ontem, o jogo de ontem não dá pra gente ficar analisando assim. O Atlético teve menos posse de bola, assim como teve no Clássico, foi eficiente em determinado momento, como ele teve 3 oportunidades e fez 2 gols. Eu poderia ficar aqui com essa balela para pegar e falar a respeito do jogo. Não! Você tem que pegar o jogo de ontem e falar: o conjunto da obra é uma vergonha, é um vexame. O Atlético não poderia, depois de estar ganhando de 2-0, levar 2 gols da forma que levou. Juvenis. E o senhor Cassieira, que eu já falei, o Cassieira é limitado, já mostrou isso. O pouco recorte que a gente tem é de um jogador normal, que pra mim, Elton, eu posso errar o tanto que for, meu povo. O Atlético não tem tempo pra isso. O Atlético não tem nem dinheiro pra isso. Aí o Atlético investe 7 milhões de euros. Quando faz um investimento desse, tem que mudar patamar. E um jogador de 7 milhões de euros, no momento, tá? Porque se ele atingir meta, coisa que ele não vai, ele pode render mais 3 milhões de gasto para o Atlético. Um jogador de 7 milhões de euros não pode errar um gol como ele errou. Não pode, não, é inaceitável. Na peladinha que você tiver na sua casa, você tiver jogando uma peladinha no seu sítio, na sua casa, com seu filho,
brincando com os amigos. Você não pode errar aquele gol. E numa Sul-Americana, não pode de maneira nenhuma. Então o que o Atlético ontem fez foi mais um papelão, mais uma demonstração que esse time não tem brilho, não tem coragem, não tem entendimento tático, é uma preguiça ambulante dentro de campo. Desculpa demorar. Ô, Eltinho, Informação. Só uma informação até para servir para os próximos comentários. Ontem os colegas da Rádio Itatiaia, no pós-jogo, deram a informação de que o Scarpa está fora dos planos do Atlético. Aí eu fui atrás, conversei com o representante do jogador, aqui, né? sim, desde o jogo com o Fluminense que você trouxe, né, que o Atlético prepara um pacotão de saídas no meio do ano. E aí eu falei com o representante do atleta que disse, o Atlético não falou nada nesse sentido, não comunicou o Gustavo Scarpa, ele segue normalmente com as atividades do clube, mas a informação, o que tem de novo nessa informação que você antecipou no jogo com o Fluminense é o seguinte, é que ele talvez nem jogaria contra o Botafogo no próximo domingo, porque ele tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Então o staff do Scarpa não foi comunicado até o momento pelo Paulo Brax e disse o seguinte, o diretor tem que vir comunicar então, se não querem ele mais, o diretor tem que aparecer, inclusive usou essa frase, o diretor tem que criar coragem e falar com o Gustavo. No vestiário ele fale, talvez. Pois é. E tem um outro E quando o Scarpa entra junto com o Dudu e o Reinier, o Atlético esfarela. O Atlético acaba. Ué, O Reinier também Não que já tivesse muito sólido, mas eu entendo. Mas sem três, acaba de escorrer. Ué, se jogar sem três é difícil. Só acrescentar uma informação, ontem eu até conversei com o Guilherme, um amigo que também é jornalista, pediu alguns contatos pra gente entrar junto numa apuração. E hoje de manhã ele me deu um retorno que me parece, assim, conflitante com isso, porque ele me falou que o Scarpa foi oferecido ao Bahia e o Bahia não demonstrou interesse em contar com o jogador. Só um ponto, veio essa informação ontem lá da Bahia e eu tinha conversado ontem com uma pessoa do lado do Scarpa, uma pessoa que trabalha com o jogador. O que essa pessoa me diz é que pro Scarpa hoje é difícil uma saída em termos do contrato, porque o contrato do Gustavo Scarpa hoje é vantajoso para ele. E seria difícil que hoje o Gustavo Scarpa conseguisse um contrato semelhante ao que ele tem no Atlético. É tipo o Wallace no Cruzeiro. O contrato dele vai até dezembro de 2027. Tem mais 1 ano e meio de contrato. Entendi. Mas não é semelhante? É parecido. Uai, bem parecido. Você ganha bem, você fica acomodado, assim, né, mano? O Scarpa hoje não tem essa intenção de deixar o Atlético para ter um contrato financeiramente pior. Então, eu até trouxe isso ontem, porque ontem já tinha surgido essa ideia sobre o Bahia querer a contratação do Gustavo Scarpa. Aí ele tinha me dito, não teve conversa com o Bahia, e hoje, muito difícil que o Gustavo Scarpa queira sair, porque o contrato dele hoje é interessante, é extremamente interessante para ele. As pessoas... Quem defendeu que depois do clássico a situação do Brax estaria tranquila, Valuzeiro? Galante. Que embale e leve porque o filho é dele, ou deles, de quem acreditou nisso. Você já parou pra pensar na gravidade da situação do departamento de futebol do Atlético? É muito grave, gente. É muito grave. É gravíssimo. Tem um monte de jogador aí, cara. É de emergência, cara. Tem um monte de jogador aí, de aviso prévio, sendo escalado sistematicamente. E eu tô vendo muita tranquilidade. Eu também tô. Esse é o problema. Eu tô vendo, assim, e eu não tô cobrando aqui do Pedro Daniel, que assumiu semana passada, tá? Mas eu acho que até foi tema ontem lá na HG Play. Independente do tempo, do prazo, eu tenho muito temor com relação ao restante da temporada do Atlético se o Paulo Brax for o responsável por mais uma janela a trazer qualidade e a trazer peças de reposição e saídas do clube. Por vários elementos que eu posso pontuar aqui, a crise o ano passado, dos bolsos para fora, as notificações, os reforços. Gente, estamos falando, você trouxe aqui recentemente já também, informação de vocês, tem possibilidade do Dudu deixar o Atlético. Já tem 12 jogos. Tem possibilidade. Se o Dudu não for utilizado... outro que não quer sair, tá? Então, assim... Mas lógico que não quer. Uma colônia de férias como é o Atlético. É mais uma oportunidade de mercado que foi trazida. A gente já falou aqui num levantamento até feito pelo Breno Galante, quando o Brax fez um ano de Atlético. 17 contratações. A gente consegue pensar aí o Maicon, o Lodi...
o Vitor Hugo, que como tá fazendo falta, né? Porque ele não é um camisa 10, mas ele é um quê de tentativa de criatividade no meio-campo atleticano. Sem ele, mesmo com a vitória no Clássico, a gente vê que fica um time muito limitado. O Cassierra e o Minda foram úteis naquele jogo, mas não são... Já falei, e eu falei depois do Clássico, não importa se o Cassierra, para mim, fizer 20 gols no Campeonato Brasileiro, ele já mostrou para mim que não é um jogador de 7 milhões de euros. Eu não tô falando por conta do gol perdido ontem, não. Vai ser útil, mas não pode custar 7 milhões de euros. Eu não tenho a menor confiança no trabalho do Brax, dele ser o cara responsável a melhorar o Atlético na janela, a fazer algum tipo de reposição, por conta desse mais de um ano de trabalho dele. Ontem, o time entrou novamente com os 3 zagueiros, com a alteração única do Vitor Hugo, né? Zagueiro. E a gente viu mais uma vez um elenco que tem muita dificuldade de jogar futebol. Eu falei aqui ontem a diferença entre desprezar e não ser tão interessado. O Atlético ontem, para mim, mostrou mais uma vez claramente que não é tão interessado na Copa Sul-Americana. Desde a estreia. Mostrou. Mas não devia ser assim, jogador não pode escolher. Gente, mas acontece. Alguém acha normal um time fazer um gol aos 32 e dos 33 aos 42, mesmo jogando mal, tomar um empate, né? Eu ia falar uma virada, mas... Foi quase. Assim, em termos de Copa, foi uma derrota. Olha como que o Domingues estava na coletiva. E eu não acho que o Atlético... Aí eu vi muita gente falando até na transmissão, a gente entende. Às vezes a gente que não acompanha... Pastilha! Desculpem. Às vezes a gente que não acompanha tanto o Atlético quanto a gente acompanha, tinha que ter tirado 3 zagueiros. Gente, não tinha. O Atlético sem 3 zagueiros. Jogou mal pra caramba contra o Puerto Cabello, contra o Santos, contra o Juventude, mesmo vencendo, jogou mal contra o Juventude, contra o Coritiba, jogou mal e perdeu, contra o Ceará, jogou ok e venceu. Tô pegando, jogou ok e venceu, e aí eu vou dar o contexto de Copa. Contra o Flamengo, uma derrota humilhante. Contra o Cienciano, outra derrota. E o time jogou muito mal. E contra o Cruzeiro, vitória. E o time, pra mim, jogou o melhor jogo até dos 17 jogos sob o comando do Domingues. E aí, vai ficar nesse estilingue de novo? Contra o Botafogo tem que tirar 3 zagueiros. Eu continuo convencido, sim, de que apesar da atuação de ontem, o menos nocivo para o trabalho do Domingues é o Atlético jogar com 3 zagueiros. Agora, eu disse ontem também, eu não teria ido com o time titular. Eu acho que o time, além do interesse bem menor do que o interesse no Clássico, o time sentiu o aspecto físico, porque teve que dar a vida para perseguir, para marcar o Cruzeiro da forma que marcou. Então, cara, esse é o Atlético na Copa Sul-Americana. Eu repito, eu não acho que tem que ser removida a ideia dos 3 zagueiros, mas eu falei também após a vitória contra o Cruzeiro que não quer dizer que agora todos os problemas do Atlético estão solucionados. Achamos os 3 zagueiros, isso aqui, não, cada jogo pede uma medida. Ontem o Atlético acho que deveria ter adiantado mais as suas linhas. A equipe do Juventude ficou muito à vontade, mesmo com os 3 zagueiros, ter se adiantado um pouco mais. E aí jogadores, tecnicamente, assim, uma partida do Lianco, do Vitor Hugo, que até fez o gol. A gente não viu muita coisa. O Cassierra erra um gol com o goleiro deitado. Goleiro deitou. Você chuta nesse goleiro deitado. Então, rapidinho, Guilherme. Esse Atlético, ele vai viver assim, né? Tava olhando a linha do Atlético, apenas o segundo empate, o outro empate do Domingues tinha sido naquele jogo da semifinal contra o América, pelo Campeonato Mineiro. Ganha 2, perde uma, perde outra, ganha uma, perde de novo, até a parada para a Copa do Mundo. Esse Atlético... por que o Domingues não cria um padrão? Porque ele não tem respostas. Ele ontem tava pé da vida, porque ele não teve a resposta que ele queria. E ele só queria ganhar o jogo ontem. Ele só queria ganhar o jogo ontem. E ele tava com o jogo na mão. Pra mim tá claro que ele... Só que, Thiago, tipo... O que o Domingues podia fazer? Não tô falando que seja problema dele. Aí você entende que é um eterno ciclo do cachorro mordendo o rabo? Ele não devia ter jogado com 3 zagueiros contra o Juventude. Não, mas jogou com linha de 4 contra o Cabello, gente. Contra o Santos. Contra o Juventude aqui, que ganhou de 2-1 e foi mal. Até porque as pessoas confundem que jogar com linha de 3 seja um sistema de retranque, um sistema defensivo mais Mas sabe por que ele não tem respostas? Ele enfrentou o 14º do Campeonato Uruguai com 16 times.
tem 10 pontos em 14 jogos, o Juventude. E sabe por que ele não tem respostas, Valu? Porque com o Mineirão Não, eu discordo. contra o maior rival no jogo do ano pro Atlético, ele coloca a base. Aí ontem, com 2-0, com um jogo tranquilo, entre aspas, com 32 do segundo tempo, ele coloca os cavalos cansados. Ele coloca mas Reinier, não acho- ele coloca Dudu, não ele acho- coloca Achar que a Scarpa. base não, iria não. resolver. Valu, Desculpa. Não é não, resolver, não. não, É resolver, não, é segurar o jogo. Valu, Ali já mas tava assim, ganho o jogo. ele Você tem segurou- você ele tem segurou o com Cauã experiência. Soares. Você tem o Cauã Que tem Soares. quanto de rodagem, Você coloca Guilherme? o Reinier. Sim, que tem conta Você de já rodagem. sabe que o Reinier não vai te Aqui, Mas, entregar. Não dá peraí. mais, gente. Mas, Não mas dá, assim, não tem dá. alguns Não dá, jogadores... não dá. Ele mereceu tomar o empate, ele colocou Mereceu. os cavalos Ele, cansados. só que ele não é o Lianco, ele não é o Vitor Hugo, ele não é o Você vai me Cassier. desculpar, velho. Você me Mas desculpa. ele tem 2 zagueiros experientes Não, o suficiente olha o Lianco pra no não lance do tomar, empate. pra não O falhar Vitor em lance Hugo. de bola Aí aérea vai do jeito que colocar falhar. o técnico. O Vitor Hugo falha no primeiro gol, falha bizonhamente, a Bizonho. bola passa debaixo Sim, do dele. concordo. Qualquer Vamos falar zagueiro do Domingues. minimamente comum corta aquela bola pra escanteio e o Lianco não consegue Não acompanhar existe, o atacante, cara. que é o Marcelo Concordo, Pérez, no lance concordo. do segundo gol. Mas, Thiago, você me ajuda aí, as velho. mexidas São dele dois mataram jogadores. o Atlético. Eu Não, até o brinquei. que mata o Atlético há 3 anos é o elenco do Atlético, Cara, gente. não foram as mexidas É o dele. elenco do Então, Atlético. Nós estamos falando de aí 2 que tá. zagueiros experientes Mas que não achar que conseguiram o tirar uma Cauã, bola. Pera que o aí, pô. Pacini, Não, que mas, daqui a pouco mas é que é o se ser, seguinte. calma lá, mas é que não é o vão seguinte, resolver. O que mata o Atlético. O que tem até a parada para a Copa do Mundo é isso É a aí. montagem de um elenco com perfil, Exato. perfil Perfeito, HG. de descompromisso, mas tem um detalhe. Por que a boa parte desse elenco, tá? Não vou generalizar. Por que boa parte desse elenco não tem compromisso com o clube? Porque não tem Voz nenhum ativa não tem dentro do cobrança. clube. não tem nenhum ué. tipo de Não controle tem. no ambiente. Porque o departamento de futebol do Atlético Assiste as coisas é acontecerem. péssimo. Terrível. É péssimo. E aí, quando ele insiste, quando o Barba insiste nos jogadores, como o Reinier, como o próprio Scarpa, cara, o empresário do Scarpa, o agente do Scarpa, o staff do Scarpa, tem razão de estar pistola. Porque a partir do momento que eles ficam sabendo de todos os movimentos nossos aqui da imprensa, e ninguém procura o cara para dar uma palavra pro cara, automaticamente há uma antipatia que ela é justa com o trabalho do Brax. O Brax é péssimo no que ele faz. Péssimo. O departamento de futebol do Atlético não existe. Agora, quando o Barba continua, por exemplo, ele tem eu tô chutando aqui 2 nomes aqui, mas tem mais da base, tá? Quando ele tem o Izep e o Cauã Moraes, por exemplo, o Cauã Soares, por exemplo, e ele insiste com os caras que não estão rendendo, aí tem uma questão, Barba, que pode ser importante pra você. Porque se você insiste com as peças que não estão rendendo, se você coloca o Izep e o Cauã Soares, você coloca esses jogadores pra rodar e eles não te dão resposta, é menos no seu lombo. Porque se os que você tá bancando não estão dando resposta, e não estão, gente, eu falei aqui o Elton falou do Vitor Hugo, zagueiro, 2 anos de contrato que o Brax deu pra ele de presente. 2 anos de contrato pro 5º jogador do Bahia. Aí daqui a pouco vem, né? A voz do além falando. Mas ano passado eu achava que o Matheus Henrique ia deitar no Cruzeiro. Deitar. E hoje tem um monte de torcedor do Cruzeiro querendo a saída dele do clube. Então, o Vitor Hugo ganhou 2 anos de contrato. Não pode jogar no Atlético. O Reinier, o Real Madrid enganou. Então, quem sou eu para achar que eu não posso ser enganado? Exato. Me enganou. O Reinier limitadíssimo. O Reinier, me fala uma valência do Reinier. Uma. É um conjunto de mais ou menos em tudo. Mais ou menos veloz, ele é mais ou menos forte, ele é mais ou menos rápido, ele é mais ou menos Pra mim ele é habilidoso. dorminhoco. É um dorminhocão. Então, Thiago também. O Scarpa, independentemente do emputecimento com razão do empresário dele, já deu. Eu tô falando do Já deu. Scarpa desde o jogo contra o Vitória. Sim, reconheço que sim, você tem razão. é. Então reconheço que deu. Agora, tudo isso acontece porque não tem comando no departamento de futebol. E quando não tem, o jogador se sente à vontade pra meter o migué. Sabe quando você trabalha num ambiente que o cara vai só pela grana? Só pela grana, só pelo contrato, tá cagando pro projeto. Mas é todo mundo, você tá generalizando, não tive cuidado de dizer que não é todo mundo que tá nesse balaio. Aí vocês vão entregar a alteração nesse elenco no meio do ano, saídas de atletas e chegadas de outros, para esse departamento de futebol que tá aí, vai continuar errando. Ô, HG, uma prova, mais uma vez, de como o departamento de futebol do Atlético não sabe tratar as coisas do Atlético.
Isso aqui é uma prova gigantesca que está correndo o Brasil inteiro, quiçá o mundo inteiro. Você quer uma, HG? Sim. Só uma. Uma. O anúncio do Hulk ontem pelo Fluminense. Deixa eu te explicar. Qualquer departamento de futebol, um pouco consciente, um pouquinho consciente, e entendedor do que é o futebol, em todas as suas nuances, principalmente envolvendo torcedor e paixão, o Fluminense, desde o momento que o Hulk já estava desinteressado no Atlético, o Fluminense era o time que ia pegar o Hulk. A gente já sabia. Quando o Hulk rescinde de forma amigável com o Atlético, a gente já sabia que era o Fluminense, correto? Correto. Todos os torcedores sabiam. Mas aí o Atlético pegou e colocou assim, ó, no dia 10, o Hulk vai se despedir. O Hulk chorou semana passada, de sexta-feira, não foi no anúncio? Sexta-feira o Hulk se emocionou falando a respeito do Atlético. O que um departamento de futebol consciente deveria chegar junto no acerto com o Fluminense, chegar e casar uma coisinha assim? Amarrar. Fluminense, Segunda. por favor, domingo, 18 horas, você posta tudo que você quiser. Não precisava ser às 18, podia ser às 17. Não importa, Thiago, só pra completar. 18 horas, 17, enfim, que hora fosse. Mas um departamento de futebol consciente e entendedor do que é o futebol e principalmente a paixão envolvendo um atleta como o Hulk, o departamento de futebol do Atlético teria que ter feito um acordo com o departamento de futebol do Fluminense, falado assim, Flu, todo mundo sabe que o Hulk vai vestir a camisa tricolor do Flusão, mas não anuncia isso na terça-feira, não. Anuncia isso no domingo, na segunda, pouco importa, mas isso demonstrou mais uma vez, escancaradamente, a fragilidade e o pouco pulso, o pouca capacidade de negociação do senhor Paulo Brax e Companhia Limitada. O Hulk, cara, quantos torcedores do Atlético que estavam ainda emotivos pelo choro do Hulk, pela tristeza da saída do Hulk, vão deixar de ir ao estádio dar um tchau pro seu grande ídolo, porque ele já tá vestindo a camisa do Fluminense. Já deu ontem entrevista sobre o amor pelo Fluminense, sobre a possibilidade de conquistar títulos com aquele elenco que o Fluminense tem. Cantou uma música da torcida. Cantou música da torcida. Então assim, cara, Atlético, trabalhe mais com futebol, que é aquilo que você tem. Olha a falta de tato ou trato que vocês tiveram nesse momento com o seu torcedor. Incrível você ver gente que acha que não tem nada a ver isso que você acabou de falar, que é só uma chatice. Nossa, tá abordando sobre esse aspecto. É porque tem não, aí é burrice tão burro quanto o Brax, né? É porque tem uma diferença de você estar no Atlético, de você estar no meio do caminho e de você estar já no Fluminense. Ele vai vir aqui e não apaga nada do que ele fez, tá? Já como jogador do Flu. É isso. É isso. Por mais que eu, se sou torcedor, não passo nem na porta. Não, eu acho até... Eu até tô falando pra despedir do Hulk. Eu até discordo. Eu iria pra ver o jogo. Não, eu discordo do Hulk, até do não. Elton. Eu acho que vai ser uma taxa muito pequena. Eu não posso afirmar aqui ninguém, mas eu imagino que seja uma taxa mínima de torcedores que vão desanimar de irem à Arena MRV por conta dessa circunstância dele já ter sido apresentado como jogador do Fluminense. Porque isso, evidentemente, não apaga, mas é mais uma vez uma falta de tato. Não custava amarrar com o Fluminense essas ativações acontecerem após a partida do Atlético contra o Botafogo. Não custava. As pessoas não se sentam lá e fizeram a rescisão do Hulk. Eu acho que, mais uma vez, faltou um tato assim com relação à instituição. Eu acho embaraçoso, desculpa, eu acho embaraçoso. O Fluminense tá na dele, eu acho que o Hulk também tá na dele, e quando a gente tá falando isso aqui, ninguém tá dizendo, né, que o Hulk é santo, das declarações que o Hulk deu aos microfones em várias oportunidades. Eu tô falando do campo do Hulk. O Hulk entregou coisa pra caramba pro Atlético, mas foi muito. O Atlético pagou, claro, né, gente, a relação é assim, mas o Hulk, eu desafio qualquer torcedor do Atlético a imaginar
que a jornada do Hulk, eu também não imaginava, tá? Mas tô falando de torcedores do Atlético, que ele fosse entregar tudo que ele entregou até a última partida dele, acho que ninguém pensava disso. Um cara que foi importantíssimo a liderar, a tirar o Atlético de uma fila de um campeonato brasileiro de quase 50 anos, entre outros, que se tornou símbolo em clássicos contra o Cruzeiro, gols importantes, gols de faltas, gols olímpicos, atendimento, né? Igual o Hulk mesmo fala lá no vídeo dele, que correu, muito bonito até essa parte do vídeo, que correu, aí ele vai falando o nome de crianças, algumas crianças até em uma situação de especial, e ele falando da atenção de cada uma delas. Gente, é diferente. Amarra com o Fluminense. Deixa ele vir. O futebol, ele tem um certo faz de conta. Deixa ele vir aqui. Sendo a última camisa de time que ele vestiu, sendo a do Atlético. Não é muito difícil fazer isso. É isso. Mas não. Burros. Sabe? Burros. Não pensaram na instituição. Não pensaram. É embaraçoso, cara. Embaraçoso. E sabe o que é boa o palavra. problema? Pra mim, isso é só a cereja do bolo de um trabalho que tem a digital só do Paulo Brax. É um trabalho fracassado do Atlético em 2026 e com a digital apenas do Paulo Brax. Porque no do ano passado ele ainda tinha alguém pra dividir a responsabilidade. Ele tinha o Vitor pra colocar ao lado dele um pouco da digital do Vitor em relação àquele trabalho que também foi fracassado. Só que o fracasso de 2026 é responsabilidade dele. Ele é o diretor de futebol, ou o VP de futebol, o CSO, o que quer que seja. Mas ele é o responsável por pensar o futebol do Atlético. E aí, hoje, é um trabalho que o Atlético faz muito ruim e que ele é o grande responsável. O Hulk sai do Atlético, o Atlético não tem um substituto para ele. Ou se pensaram que o substituto dele fosse o Cassierra, pensaram muito errado. Porque por melhor que o Cassierra seja, por mais que ele possa render em uma ou outra partida, em um ou outro jogo, o Cassierra não tem a mesma capacidade de decisão que o Hulk. O Atlético tinha um atacante que, bicho, ele não é um dos maiores ídolos, ou se não o maior ídolo da história de muitos torcedores, pelo que a gente imagina que ele podia ser. É pelo que ele fez. Ele decidiu partidas importantes, decidiu campeonatos. O Atlético foi campeão de Campeonato Brasileiro em 2021, de Copa do Brasil, de Supercopa do Brasil, tudo com o Hulk, e com o Hulk sendo decisivo. Então, o que o Atlético precisava é planejar melhor essa saída do Hulk. O Atlético precisava pensar em alguém que pudesse ser o responsável por substituí-lo, por suprir um cara que foi ídolo da torcida por causa de tudo que ele conquistou e apresentou dentro de campo. E aí o Paulo Brax não conseguiu fazer isso. E aí, uma coisa que eu critico ainda mais, o Paulo Brax não só não conseguiu fazer isso, como teve medo. Teve medo de fazer isso porque era algo que ele e a diretoria já planejava desde o ano passado. Ambos planejavam desde o ano passado. E aí, chega agora, o Hulk sai do Atlético da forma que sai, acontecendo tudo isso que vocês já relataram, e o Atlético sem ter nem sequer um jogador que você possa pensar assim, esse cara tem condições de substituir o Hulk, tem condições de suprir a saída de um cara que era ídolo do torcedor. Por quê? Porque o Atlético, quando teve a oportunidade, que era em dezembro do ano passado, de liberar o Hulk, o Paulo Brax fez o quê? Teve medo. Ele teve medo da reação da torcida, porque a reação da torcida foi negativa. Os caras foram ao centro de treinamentos para cobrar a diretoria. Encontraram o Hulk deu as caras, falou sobre a situação, e naquele momento o Hulk falou, cara, a culpa não é minha, dos caras, eles que não me querem aqui. Só que os caras não tiveram a coragem. E aí faltou coragem, de fato. O Atlético teve medo. Medo de, se eu tirar o Hulk agora, o que acontece comigo em relação à torcida? Não pode se pautar em relação a isso. Sim. Eles tinham que ter feito isso baseado na convicção que eles têm de futebol. Pena que é nenhuma. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!